Olá, começa agora mais um OAB Entrevista, a 100ª edição deste programa que traz as últimas notícias da OAB, entrevistas e muito mais. Fique com a gente, já estamos no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da audiência pública convocada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da tramitação da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635. A ADPF questiona a política de segurança pública do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Supremo Tribunal Federal, que tem estado, como deve estar, atento a questões sensíveis como essa, para que o Supremo possa contribuir e orientar o Estado do Rio de Janeiro a cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que se elabore um plano visando a redução da letalidade policial e de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha esse plano medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação. Esse plano, como todos sabem e como requer o autor da DPF, deverá, entre outros pontos, contemplar medidas voltadas à melhoria do treinamento dos policiais, enfrentamento do racismo estrutural e elaborar protocolos de uso público da força de modo proporcional e progressivo, em conformidade com a Constituição. Motivos me levam a fazer agora breves considerações sobre essa temática. De um lado, nós estamos a ver, ministro Fachin Vossa Excelência, que é um estudioso do tema, a importância, a riqueza desse instituto, do qual eu tive a honra de participar na origem, que é a ADPF, que dá abertura para nós sairmos daqueles limites mínimos da ADIM, do controle abstrato de norma. A riqueza, portanto, desse instituto, que se tem revelado bastante efetivo em alguns casos, como nós já falamos, o caso do estado de coisas inconstitucional. Isto me parece que é um instrumento que dá aos requerentes, que são amplos, deste instrumento, realmente a possibilidade de fazer controle dessas situações que precisam ser corrigidas. O outro elemento que me parece digno de ressalva e de ressalte aqui, de observação, diz respeito à possibilidade que se abriu tanto na ADIM quanto na ADPF de se fazerem audiências públicas. Esse é um instrumento extremamente importante e coloca o tribunal num elevado diálogo institucional com experts e com segmentos importantes da sociedade. A audiência pública contemplou a participação da sociedade civil e contou ainda com a contribuição do Conselho Federal da OAB. Veja. Vivemos em plena barbárie, em que a senha para matar é simplesmente a cor da pele. O resultado dessa ADPF, prolatada nessa corte, é um ponto de partida extraordinário, porque, senhor ministro, fique certo que essa é uma ponta do iceberg. O genocídio da juventude negra está presente na maioria dos estados brasileiros, até por força da composição étnico-racial da população, que é majoritariamente composta de negras e negros, que, lamentavelmente, só está no topo das estatísticas quando se trata de homicídios. Nós pensamos que é interessante
ou é fundamental investir no desenvolvimento de métodos, na formação, capacitação e treinamento para o enfrentamento das distorções sociais através de mecanismos pautados na preservação da vida. Há cerca de uma semana, eu fui acordado aqui por uma advogada, não vou revelar o nome, mas ela ficou muito conhecida porque foi algemada numa audiência pública, e ela disse: Adame, há 2 PMs na minha janela. Ela mora no estado, aqui no Rio de Janeiro, num bairro periférico, e ela relatava lá exatamente que tinham 2 PMs com fuzis já preparados para invadir a casa dela. Ela disse: mas eu sou advogada e deu a carteira da OAB, vocês sabem da liminar do ministro Fachin? E os PMs que estavam lá ficaram meio sem saber, disse: olha, vocês não podem fazer isso. O Ministério Público está informado daquilo que vocês estão fazendo aqui. E eles pararam um pouco e depois saíram de lá. Mas a sua liminar, ela está na boca da população das comunidades periféricas, e é uma pena que o Ministério Público, como foi várias vezes denunciado aqui, não esteja acompanhando como se diz na liminar, ou que a polícia, que também é Estado brasileiro, devia estar informando por escrito, não esteja cumprindo a liminar. Polícia tem que agir dentro da lei. A OAB Nacional propôs 2 ações diretas de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar para questionar no STF normas da chamada PEC emergencial. Os dispositivos que estão sendo questionados pela ordem postergaram prazos para o pagamento de precatórios e revogaram a linha de crédito especial da União aos entes federados para o pagamento das dívidas. Na ADI 6804, a OAB se contrapõe ao artigo 2º, que posterga o prazo para pagamento de precatórios pela 5ª vez e estabelece como nova data final 31 de dezembro de 2029. Para a ordem, abre aspas, adiar a quitação não constitui uma solução, mas, ao contrário, representa tão somente uma forma de ampliação do problema que, nesses termos, se torna cada vez maior e mais difícil de ser definitivamente solucionado, fecha aspas. Já na ADI 6805, o Conselho Federal também questiona o artigo 2º, mas na parte em que ele revoga a linha de crédito especial concedida pela União aos entes políticos devedores. Segundo o documento, abre aspas, a suspensão dos pagamentos obstruiria a circulação de dinheiro na economia, reduzindo o consumo e o PIB, causando mais desemprego, aumentando o endividamento de pessoas e empresas e dos próprios entes devedores. Fecha aspas. A matéria completa sobre esse assunto você confere em oab.org.br. O livro O Novo Processo Civil Brasileiro acaba de ganhar a 2ª edição e aborda, entre outros temas, o julgamento virtual e por videoconferência. O autor da obra, Paulo César Pinheiro Carneiro, foi integrante das comissões de juristas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que elaboraram o novo Código de Processo Civil. Acompanhe a entrevista. Ele é um livro bem objetivo, ele não tem nenhuma nota de rodapé, e ele é um livro que compreende todo o processo de conhecimento, passando pelos tribunais, a execução, até o processo, a tutela de urgência. Ele tem uma visão bastante objetiva e que aborda todos os pontos importantes do processo, e a finalidade dele é servir de guia, não só para os advogados, como para estudantes e aqueles que pretendem fazer concurso. Quer dizer, é um único volume, com cerca de 270 páginas, e que contempla toda a parte processual e orienta o dia a dia do advogado, sempre baseado na teoria geral do processo e nos princípios constitucionais. Na realidade, o livro trata, quando começa o processo de conhecimento, desde a petição inicial, da formação da relação jurídica processual,
ele desenvolve todo o procedimento em primeira instância e depois ele passa a desenvolver o provimento em segunda instância, nos tribunais de justiça, os tribunais federais, e depois nos tribunais superiores, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, todos os incidentes que surgem nos tribunais superiores, recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, repercussão geral, os recursos próprios, especial, extraordinário e assim por diante. Quer dizer, finalizado, vamos dizer, o processo de conhecimento com a decisão, a sentença, dar-se início a quê? Ao cumprimento de sentença. Se a parte não cumpre espontaneamente, você dá início ao cumprimento, que é o cumprimento de sentença. E logo após o cumprimento de sentença, nós temos um outro item, um outro capítulo sobre o processo de execução, porque sabemos que, às vezes, a pessoa, independente de ter uma sentença, ela pode promover diretamente a execução, se ela tem um título executivo extrajudicial. Então, eu trato do cumprimento de sentença, do processo de execução, né? E, finalmente, chegamos também ao processo, vamos dizer, cautelar, conhecido como cautelar, que é a tutela de urgência e a tutela de evidência. Então, é um livro que tem um lado prático importante e uma base teórica forte na teoria geral do processo, porque é justamente a minha área, que eu sou professor titular de teoria geral do processo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando surge o novo Código Processual, surge também com ele novas propostas. E o seu livro trata exatamente disso, com conteúdo enxuto, compacto, objetivo e mais atraente. É uma forma de dar mais dinamismo a um conteúdo que não é fácil, mas é extremamente necessário, doutor, em 280 páginas? Eu penso que sim. Eu sempre digo que eu teria muito mais facilidade, teria escrito, quer dizer, o livro de forma muito mais rápida se eu fizesse 2 ou 3 volumes. Foi muito mais difícil fazer um único volume, né, concentrando de forma bastante técnica todos esses principais institutos. E hoje nós temos que ser também um pouco práticos. É lógico que as coleções são muito importantes, que abordam doutrinas estrangeiras e notas de rodapés importantes, de citações doutrinárias, mas esse livro tem esse viés bastante objetivo e prático e que permite este conhecimento do nosso direito processual com uma leitura de um único volume. Que o Código, agora na minha segunda edição do livro, eu coloquei um outro capítulo, Paulo, extremamente importante esse capítulo, que é o capítulo dos julgamentos por videoconferência e o julgamento virtual, o procedimento eletrônico. Quer dizer, essa matéria é praticamente inexplorada nos livros de processo, porque ela só veio realmente à tona, descoberta agora na pandemia. Então, a pandemia fez com que os tribunais regulassem esses julgamentos, cada um de uma forma. E eu consolidei isto, e esta foi a atualização principal do livro. Eu aumentei o livro justamente para incorporar um trabalho bastante abrangente sobre os julgamentos por videoconferência, julgamento virtual e procedimento eletrônico, que é o que todos os advogados estão vivendo hoje. O livro está disponível para compra por meio do site grupogen.com.br. A OAB Nacional aderiu à campanha Seja Legal com a Amazônia, iniciativa que busca propor medidas contra a grilagem de terras públicas na região, um dos principais vetores do desmatamento ilegal. A campanha busca conscientizar a população e principalmente os tomadores de decisão sobre esse tipo de atividade criminosa. A OAB, ao reconhecer a importância do bioma amazônico para o mundo, resolveu também aderir à campanha. Nós, enquanto instituição, que zelamos pela democracia, pela preservação do meio ambiente e pelos direitos humanos, reconhecemos que também devemos nos empenhar para cobrar a formulação de uma legislação que seja protetiva, mas que também permita o desenvolvimento sustentável.
tendo em vista que a sustentabilidade é algo que é almejado não só por nós brasileiros, mas por toda uma comunidade internacional. Dessa forma, eu desejo que tenhamos muito sucesso nessa empreitada, que consigamos fazer valer os nossos direitos e, principalmente, o nosso direito ao meio ambiente equilibrado para nós e para as próximas gerações. Saiba mais sobre a campanha, os problemas ambientais, o combate à grilagem de terras públicas e as medidas de enfrentamento ao crime na Amazônia, por meio do site sejalegalcomaamazonia.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Programa Anuidade Zero. Um benefício para você, advogado ou advogada de todo o país, que realiza transação nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. É fácil. Você compra e acumula pontos que podem ser convertidos em desconto no valor da sua anuidade. Doutor, o programa Anuidade Zero tem se tornado um aliado fundamental dos advogados e advogadas de todo o país, principalmente durante esta pandemia? Oi, Paulo. Eu queria cumprimentar todas as advogadas e todos os advogados que nos escutam e nos assistem de casa. Dizer que realmente, Paulo, foi um grande presente, né, que é dado para a advocacia de todo o país. São 14 estados até agora que aderiram ao nosso projeto. Uma maneira de maneira responsável, você conseguir diminuir o impacto da anuidade no orçamento do advogado e da advogada. Ou seja, agora se cadastra no programa, procura a rede conveniada, né, dirige o consumo para aqueles estabelecimentos sem pagar nada mais por isso, você acumula pontos e consegue até zerar a anuidade. Mais do que zerar, Paulo, se o advogado e se a advogada conseguirem acumular um valor que represente mais do que aquele que é cobrado a título de anuidade, a OAB vai devolver dinheiro à advogada, vai devolver dinheiro ao advogado. Então, para quem sempre teve que pagar a anuidade, agora a OAB pode ser, de certa maneira, uma fonte de receita para a advocacia. Doutor, fazendo o raio-x desde o início do programa até hoje, o programa Anuidade Zero tem sido muito bem sucedido em todos os seus propósitos? O programa ele vem se consolidando, é um programa novo, né? Na verdade, nós tivemos muitas adesões de estados que aconteceram no meio da pandemia, e nosso grande desafio é mostrar para a advocacia de todo o país a importância do programa. Hoje nós temos 14 estados conveniados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Temos menos de 40 mil advogados e advogadas inscritos no programa, e temos hoje quase 1.300.000 profissionais na advocacia. Então, nosso desafio é fazer com que os advogados e advogadas de todo o Brasil conheçam o nosso programa, os estados que já aderiram, né, que os advogados dos estados, que eles promovam as suas inscrições, que os estados que não aderiram se vejam estimulados, né, a providenciar a sua adesão, porque não custa nada, não se perde nada, não se paga mais por isso. Então, você só vai escolher um desses grandes estabelecimentos, entrando na nossa página, fazer a compra a partir do nosso login, né, do login do advogado, e a partir daí já se está acumulando pontos. No final do ano, esses pontos acumulados, eles automaticamente já vão ser creditados, então o advogado só vai pagar de anuidade o valor que seria usualmente cobrado, já abatido o desconto acumulado, tá? Então, de maneira muito prática, de maneira muito simples, uma forma de a OAB contribuir para minorar
o impacto do pagamento da anuidade no orçamento de cada advogada, de cada advogado do nosso Brasil. Nós separamos um vídeo para que você possa entender todos os detalhes de comprar e acumular pontos em lojas virtuais parceiras do programa Anuidade Zero. Acompanhe. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É fácil, rápido e seguro. Em seu navegador Chrome ou Firefox, acesse a página anuidadezero.oab.org.br. O primeiro passo é clicar no botão Entrar e, em seguida, preencher os dados solicitados com seu CPF e senha. Com acesso liberado, você vai encontrar as lojas virtuais parceiras do programa. Antes de realizar sua compra, obtenha informações clicando no botão Consulte regras e condições. Leia atentamente os detalhes sobre a loja escolhida e confira os requisitos e exigências para acumular pontos. Feito isso, o próximo passo é clicar no banner de divulgação e aguardar ser redirecionado ao site da loja parceira, participante do programa Anuidade Zero, onde as compras deverão ser realizadas normalmente. Mas atenção, é recomendado que antes de iniciar qualquer compra, seu carrinho esteja vazio e outras abas do navegador fechadas. Para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de avanço e retorno do seu navegador. Além, claro, de não utilizar bloqueadores de anúncios nas suas configurações de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada em sua conta como pontos pendentes em até 5 dias. Já a confirmação da transação será realizada em até 120 dias. Pacotes de viagem, reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro podem ser validadas em até 90 dias após a utilização ou check-out. Consulte o regulamento e faça parte do programa Anuidade Zero. Comprar, acumular e economizar nunca foi tão fácil. Participe! Como você mostrou aí, Paulo, no vídeo, é muito simples, né? É muito fácil, é muito prático. Quando nós passarmos, né, esse tempo aí completamente atípico e houver a retomada das atividades com o levantamento das restrições sanitárias, os advogados também vão poder usar os estabelecimentos presenciais, né, em cada cidade, em cada estado, né, e acumulando descontos que podem chegar a até 40% do valor da compra, né, da contratação. Então, é algo extremamente benéfico para a advocacia, pioneiro, inovador, singular. Inclusive, nós fomos procurados por outros conselhos profissionais, né, desejosos de compreender um pouco e tentar reproduzir essa grandiosa iniciativa que é capitaneada pelo Conselho Federal da OAB. A relação entre trabalhadores domésticos e empregadores tem tido destaque nas últimas semanas pelo seguinte questionamento: quais são os principais direitos desses trabalhadores em tempos de pandemia? Essa e outras dúvidas a gente responde agora com a participação do presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB, Antônio Fabrício Gonçalves. A situação do doméstico ela vai se equiparar à situação do trabalhador comum. Então, o trabalhador doméstico tem que receber todos os equipamentos de proteção individual, máscara, álcool, e trabalhar com a distância que tem que ser dada, exatamente porque o trabalhador doméstico é equiparado ao trabalhador comum, desde que o Brasil ratificou a Convenção Internacional dessa Igualdade. Então, a legislação que veio com o Covid, que foi uma medida provisória que foi transformada na Lei 14.020 de 2020, ela traz para o trabalhador doméstico a possibilidade de ter o contrato suspenso, por exemplo, e continuar recebendo. Passa para o doméstico o direito de ter férias antecipadas. Passa para o doméstico a possibilidade do empregador fazer banco de horas para compensação futuras. Dessa forma, ele não precisa estar tão exposto, num período em que o Brasil, nesse momento, vive o auge da mortandade,
e expor esses trabalhadores que trabalham tão próximos dos seus patrões, dependendo do tamanho da residência e do local onde eles se encontram. Em caso de contaminação do coronavírus e afastamento do trabalho, as faltas podem ser descontadas do empregado? Excelente pergunta. Talvez seja uma das coisas que esteja mais na ordem do dia. Se o empregado adoece de Covid e não vai trabalhar, não pode ser descontado. Entra como adoecimento comum do INSS ou, como querem alguns, até como adoecimento de trabalho. Está sendo uma discussão que hoje permeia o Brasil. Fato é que, em qualquer das duas hipóteses, caso o empregado doméstico, a empregada doméstica, contraiam Covid, o tempo que eles estiverem afastados, ou se tiver com suspeita, o tempo que ele estiver isolado, também não pode ser descontado. Este programa especial, edição número 100 da Ordem dos Advogados do Brasil, chegou ao fim. A todos vocês que nos acompanham semanalmente por aqui, o nosso muito obrigado. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!